Bom dia. Olha eu aqui depois de um tempo. Vim conversar uma coisa séria com vocês. Muito séria. Que talvez, não sei, mas é meio complicado para mim abordar esse assunto e falar tão abertamente para todo mundo e deixar algumas coisas que eu tinha como verdade, o que eu tinha como verdade, o que eu tinha como medo, eu tive como orgulho. Então fui casada durante 23 anos. Hoje eu tô com 40 anos. Quando eu saí de casa, eu tinha 38 anos de idade. Eu comecei o relacionamento com 15 anos. Então assim, tudo que vocês puderem imaginar, eu aprendi nesse casamento. Tudo de ruim e algumas coisas boas, sim. E hoje eu tenho comigo um papelzinho aqui, ó, uma medida protetiva, porque sim, eu sofria violência doméstica. E essa violência, ela não era apenas violência verbal, ela também tinha violência psicológica, tinha violência física. E ela não era um fator isolado entre só eu e a outra pessoa. Também envolvia na época as crianças. Eles também assistiam ao show de horror que ocorria dentro daquela casa. Então hoje, após 2 anos e 2 meses eu sair de casa, eu posso dizer a vocês que eu tive a coragem de registrar um boletim de ocorrência e pedir uma medida protetiva contra a outra parte, principalmente pelo que está acontecendo agora e pelo que eu sei que poderá acontecer. Então, só quem passou sabe como é, o quanto é difícil a gente estar falando sobre isso, e o quanto é difícil reviver novamente algumas coisas que você deixou para trás. E não é fácil, é difícil, é muito complicado. E eu separando as coisas, os vídeos, os áudios que eu tenho, isso me fez ser inserido novamente naquela casa. E eu vou dizer para vocês que não foi fácil ouvir e ver, sabe? É uma coisa bem angustiante. Eu não vou aqui minimizar nada, mas as coisas que ocorreram ali, só quem estava inserido no processo sabe como foi. E isso eu posso dizer que não foram muitas pessoas, era só quem estava na minha casa. Então, só é eu, ele e os nossos filhos, mais ninguém. Os meus irmãos souberam um dia desse. Então, acho que ninguém tem noção do que é, ou porque eu saí e o que ocorreu na minha vida, porque eu nunca disse nada para ninguém. E eu nunca tive amizades em que eu pudesse conversar, porque eu tinha vergonha, porque eu sempre tive vergonha, porque, cara, como que
que você está inserida ali dentro, que você fica com medo, você fica com vergonha das outras pessoas, porque você sabe o que está acontecendo contigo, você sabe que isso não é certo, e mesmo assim as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Então, o dia anterior, que antecedeu a minha saída daquela casa, foi o dia que, se eu não saísse, algo de mais grave poderia ter ocorrido ali. E aquilo era nítido. Era muito nítido. Então, assim, as agressões, elas vinham de uma intensidade, de uma força muito gigante. E tudo motivado por ciúmes. Sim, ciúmes, olha só. Eu sempre trabalhei, a minha vida inteira trabalhava. E ainda trabalho, né? Então, naquela época eu trabalhava de manhã, à tarde, à noite. Eu era uma pessoa bem cansada, muito cansada. Mas eu tinha que trabalhar. E em meio a isso, a outra parte sempre dizia que eu tinha outras pessoas. E eu trabalhava muito. Eu não cuidava de mim, ixi, que nada. Então as pessoas não sabem da missa um terço do que você faz, por que você é assim, o que aconteceu. Quantas e quantas vezes eu já, do meu trajeto de casa para o trabalho, eu já fui chorando, já fui orando, já fui pedindo. E quando eu chegava lá na porta do meu trabalho, a mudança era outra, eu era outra pessoa, porque ninguém tinha a ver nada com os meus problemas. Eu nunca fui de contar problemas para ninguém. Então, assim, tudo de ruim que vocês pudessem, que vocês possam imaginar, eu vivi. E tudo eu aprendi também, de ruim ali. Então, nesse percurso todo, desse processo da minha vida, desses 19 anos em que eu sofri violência doméstica, em 23 anos de casamento, eu passei 19 anos aguentando, porque eu pensava na família. Olha, ilusão de que vai mudar, de que as coisas vão melhorar, que aquilo vai passar. Mas, gente, não passa não, isso é mentira. Não passa. As pessoas não mudam, elas são assim e elas vão continuar assim. Isso é ilusão de que as pessoas mudam, elas não mudam, elas continuam as mesmas pessoas. Elas continuam igual. Nada muda. Nada muda. Então, eu conheço, e nessa trajetória desse percurso inteiro, eu conheci várias pessoas que estavam sofrendo a mesma coisa que eu. E eu orientando, sabe? Isso era psicólogas, fisioterapeutas, professoras, enfermeiras. Então, assim, falar de violência doméstica não é uma coisa muito fácil, porque emocionalmente a gente está envolvida. E isso é que é difícil. Porque a gente ama, né? E isso faz com que a gente não consiga enxergar. A gente não consegue. É triste isso, mas a gente não consegue. Muito complicado. Então,
realmente a gente precisa